Paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Me chamo Rosemir Santana. Nesta madrugada de quinta-feira, eu gostaria muito de deixar uma palavra para vocês. São exatamente 2h da manhã e 2h20. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês fica no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, irmãos, essa palavra é sobre um chamado. Eu tenho um chamado na minha vida, você tem um chamado na sua vida. Todo mundo conhece a história de Jonas, por ele estar no navio, né? E ele era o problema do navio diante da tempestade. Então, pessoas, Jonas teve um chamado de Deus para que ele fosse para Nínive e lá clamasse contra aquela cidade, dizendo que a ira de Deus está contra aquela cidade. Só que Jonas fugiu de Deus, tentou fugir de Deus, gente. Muitas vezes você recebe um chamado, um propósito, às vezes para ser um missionário, às vezes para ser um cantor, às vezes para ser até mesmo um pastor. Às vezes a gente foge, às vezes a gente não quer aceitar esse chamado que Deus nos tem dado. Então, Jonas foi a mesma coisa. Jonas recebeu o chamado de Deus para levar esta palavra a Nínive, dizendo que Deus se cansou da sua malícia e que Deus ia destruir a cidade. E Jonas fugiu, comprou uma passagem de um navio e fugiu de Deus. Só que Deus é onipotente, Deus está em tudo que é lugar. Não adianta você querer fugir de Deus. Quando Deus te escolhe, não adianta você fugir de Deus. E Jonas fugiu, entrou no navio e fugiu. No meio da viagem, Deus mandou uma tempestade. E aqueles tripulantes do navio começaram a clamar os seus santos, os seus deuses, para que cessasse aquela tempestade, senão ia virar o navio e matar todos eles. E todos eles começaram a clamar os seus deuses e começaram a jogar seus pertences fora, para dentro do mar, para ver se o mar se acalmava, e nada. Até que o capitão do navio desceu e viu Jonas deitado tranquilamente e falou: sobe lá e clama ao seu Deus para que cesse essa tempestade, senão vai nos matar. Todos nós já conhecemos essa passagem, já ouvi vários pregadores falar sobre essa passagem. Até aí, que muitas vezes no nosso barco, dentro do nosso próprio barco está o problema da situação. Só que ali estava Jonas, o problema daquela tempestade. Aí Jonas confessou aquele povo, falou: não, é que Deus quer que eu estou fugindo dele. Aí o povo, os tripulantes do navio pegaram Jonas e jogaram no mar. Na mesma hora que jogaram Jonas no mar, a tempestade se cessou. Se cessou a tempestade. E Deus enviou um grande peixe para abocanhar, engolir Jonas, porque Jonas tinha fugido dele. Deus é tão misericordioso que Jonas, dentro da barriga, eu creio que era uma baleia. Jonas, dentro daquela baleia, começou a clamar a Deus, pedir perdão para Deus, pedir mais uma oportunidade, mais uma chance. Gente, quando a gente é escolhido por Deus, quando nós temos um chamado, não adianta. Se você tem um chamado, não adianta você querer fugir, não adianta você querer se esconder. Vai haver tempestade na sua vida, vai haver dificuldade financeira, vai haver problemas familiares. Tudo isso é para você se arrepender
se arrepender e aceitar o chamado que Deus tem na tua vida. De um jeito ou de outro, se você é um escolhido, se você tem um chamado, vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, dentro daquela barriga da baleia, começou a clamar a Deus: Deus, não me deixe eu morrer aqui dentro da barriga desse peixe, desse grande peixe. E Jonas pediu por misericórdia a Deus de coração, e Deus ouviu o seu coração. Deus viu que essa oração era verdadeira, era sincera, e Deus fez que aquele grande peixe vomitasse em Jonas. Aí Jonas entendeu o que Deus queria. Aí Jonas falou: então, meu Senhor, eu vou para a cidade de Nínive, eu vou proclamar aquele povo a sua destruição. Gente, nós temos um chamado. Você está indo para a igreja, não é à toa. Você foi um escolhido, você tem um chamado na sua vida. Você pode salvar uma pessoa, você pode salvar um andarilho, você pode levar uma palavra para quem necessita. E eu estou aqui nessa madrugada fazendo esse vídeo porque Deus tocou no meu coração. Hoje eu fui para a igreja na varanda da bênção. Se eu tivesse essa oportunidade, é que eu não tive oportunidade hoje, mas eu queria muito falar sobre isso, sobre Jonas, sobre o chamado que nós temos nas nossas vidas e que nós temos que aceitar o chamado de Deus. Eu tive dificuldade, eu tenho dificuldade ainda de aceitar o chamado, porque às vezes seu chamado é para ser um missionário, para ser um presbítero, para fazer a obra. Outros têm o chamado de ser financiador da obra, ajudar na igreja, entendeu? Todos nós temos um chamado diferente. E Jonas tinha esse chamado, que Deus tinha dado essa ordem para ele e para Nínive. E já mudando de Jonas, e Jonas foi para Nínive clamar contra aquela cidade. Só que, gente, aquele povo era temente a Deus. Aquele povo sabia o que Deus podia fazer com eles. Mesmo eles naquela malícia, naqueles pecados deles, contrariando Deus, eles não estavam agradando a Deus, mesmo eles sabendo disso, eles temiam a Deus. Uma coisa muito interessante que eu achei foi que aquele povo, eles se humilharam. Sabe como que era a humilhação daquele povo para clamar a Deus? Não é indo para a congregação de terninho, camisetinha, relógiozinho no braço, gravata. As mulheres não era de batom, maquiagem, esmalte na unha. Isso aí tudo era vaidade. Então nessa época, para o povo clamar a Deus, eles tinham que se humilhar de joelho no chão, clamando a Deus. Mas para isso, eles não iam vestidos de terninho, camisetinha, de calça social, de calça não. Eles simplesmente se vestiam de roupas de pano de saco. Eu creio que naquela época essa roupa era roupa de humilhação. Para uma pessoa usar aquela roupa tinha que se humilhar perante a Deus. Então aquela congregação daquela cidade, Nínive, todo o povo, a congregação, se vestir de pano de saco e clamar a Deus, pedindo perdão pelas suas malícias, pelos seus pecados, pelos seus adultérios. O povo inteiro pedindo perdão a Deus. Eu creio que a gente está nessa pandemia desse coronavírus por um motivo. Deus está se irado conosco, gente. Deus está irado com nossas pessoas, conosco. Então, eu queria ser um líder maior para poder entrar nessa campanha
das pessoas se vestirem de pano de saco para se humilhar diante de Deus, para clamar a Deus para que cesse esse corona, esse Covid, para que Deus não pese a sua mão sobre nós, porque nós já afrontamos demais a Deus. O povo já afrontou demais a Deus. No carnaval todo mundo viu o povo afrontando a Deus no carnaval. Gente, nós estamos num passo da nossa calamidade, da nossa própria destruição. Vamos fazer, eu vou fazer minha parte. Eu já vou providenciar um pano de saco, pedir para alguém fazer para mim uma roupa de pano de saco. Para mim, particularmente, orar a Deus, me humilhar a Deus diante disso. Em Jonas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não fez. Então, gente, se a gente clamar a Deus de coração, verdadeiramente, sinceramente, Deus não vai pesar a tua mão contra nós, porque Deus é misericordioso. Deus vai cessar todas essas doenças. Deus vai nos dar Deus vai nos perdoar. Então, irmãos, se você tem um chamado, como Jonas teve, aceite. Porque Deus, depois de tudo, olha o que Deus fez nesse povo. Deus reintegrou esse povo. Esse povo foi mais próspero, esse povo foi mais feliz. Mas tudo isso, gente, nós temos que fazer o possível, tentar no máximo, que nós somos pecadores, não errar mais. Não fazer dos carnavais afronta com Deus, não fazer nos bailes afronta com Deus. Porque Deus é misericordioso. E a minha mensagem é essa. Muito obrigado, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos nós.